Existem pessoas que não gostam de falar sobre a morte. Mas eu penso que se tivéssemos consciência, ou mais consciência da morte, viveríamos melhor e mais assertivamente. A gente entende pela palavra, nós vamos ver muitos títulos que remetem à figura de Jesus como sendo o dono da vida. A Bíblia diz que Ele é o pão da vida. Ele é a fonte de águas vivas. Ele vai se autodenominar como sendo o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia vai dizer que Ele é o autor da vida. Mas para a gente entender e valorizar o que é a vida, a gente precisaria ter um pouquinho mais de consciência sobre a morte. O sábio Salomão, ele vai dizer que é melhor estar em um velório do que em uma festa. Por quê? Porque nesse ambiente onde a morte é uma realidade visível, nós frequentemente temos uma consciência, ainda que breve, da nossa transitoriedade, da nossa efemeridade, da nossa perenidade, porque a vida, ela é fugaz, a vida, ela é perene. E quantas vezes a gente não percebe essa realidade? Gosto muito do que a Bíblia vai falar a respeito dessa transitoriedade. Na Bíblia nós vamos encontrar 18 metáforas acerca dessa realidade. Do quanto veloz, do quão fugaz é a vida. A Bíblia vai dizer que a vida é como um vapor que sobe e logo esvanece. A vida é como um navio veloz. A vida é como uma sombra. A vida é como uma erva. E todas essas metáforas falam exatamente dessa brevidade de tempo que nós temos aqui no mundo. E eu gosto muito de uma frase que eu li, que diz que nós somos o embrulho que a parteira despachou para o coveiro. Quando a gente nasce, nós somos remetidos, destinados ao coveiro. E todos nós, sem exceção, estamos aqui nesse percurso, nesse trajeto. Uma vez que você nasceu, você já está indo em direção ao seu destino final. E eu também gosto muito, e seria muito válido para nós, se nós entendêssemos essa reflexão também que fala que devemos viver cada dia como se fosse o último. Porque uma hora você acerta. Se tivéssemos a consciência de que o nosso dia hoje fosse o último, você certamente procuraria vivê-lo da melhor forma possível. Você certamente perdoaria mais. Certamente você sorriria mais. Certamente você seria mais leve. Certamente você exerceria mais a gratidão. Você seria mais gentil. Certamente você diria que ama mais vezes para as pessoas que você se importa. Certamente você, construiria mais pontes e derrubaria os muros. Se você soubesse que hoje é o teu último dia, você ia preferir a presença do que os presentes. Se nós soubéssemos que hoje é o nosso último dia, nós voltaríamos correndo para o Criador. Então viver sobre essa perspectiva de que a morte é certa nos daria uma vida certamente melhor e uma vivência mais acertada. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente percebe que a morte, ela é um grande inimigo, o maior inimigo da humanidade. E ela é o último, ou será o último inimigo a ser vencido. Mas a Bíblia diz que Jesus já venceu a morte.
E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz que nós também em Cristo já derrotamos a morte. Ele diz que um dia esse corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. Esse corpo que hoje é falível, hoje é perene, ele vai se revestir de algo glorioso. E ele diz que no dia que o nosso corpo for revestido daquilo que é incorruptível, nós diremos: morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu poder de ferir? E ele vai dizer que o poder da morte em ferir os homens é dado pelo pecado. O pecado, ele nos enfermou. O pecado, ele trouxe para nós os seus efeitos noéticos, os seus efeitos nocivos. E o homem, ele começou a morrer por causa do pecado. E a morte entrou no mundo e todos nós fomos destinados a ela. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós temos a garantia da vitória sobre a morte. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Guarde essa promessa no seu coração. E quando entramos nesse texto de Ezequiel, capítulo 37, eu não vou me ater à exegese desse texto, porque teologicamente esse texto, ele foi escrito para Israel. Ele é um arquétipo do estado espiritual da nação de Israel nos dias do profeta Ezequiel. O povo de Israel estavam como este vale de ossos secos. Eles estavam mortos, destruídos, arruinados, espalhados. Eles haviam sido desterrados, despatriados. Havia sido arrancados da sua terra natal. Alguns estavam na Babilônia, outros foragidos no Egito. Alguns poucos ficaram em Jerusalém para a própria destruição. Essa era a realidade e o cenário que Israel se encontrava. Por quê? Porque eles haviam se rebelado contra Deus. Eles haviam pecado contra Deus. Eles haviam desobedecido às ordens de Deus. E por consequência, eles haviam morrido. Mas esse texto, ele também vai falar da vida de Deus que pode aflorar, que pode surgir no meio do nosso maior caos. Esse texto, ele também vai tratar e vai trazer para nós que Deus pode fazer retornar a vida em um cemitério de ossos completamente destruídos. É uma promessa que tem valia para nós hoje. E o verso de número 1 que lemos, eu preferi essa versão NTLH porque foi uma versão que me atraiu pelo impacto da tradução que está nela. Do verso 1 diz assim: eu senti a poderosa presença do Senhor. Eu confesso que eu fiquei dias presa somente nessa frase. Como essa frase me alimentou por dias. Porque eu percebi que Ezequiel, ele não teve uma vaga ideia do que era a presença. Ezequiel, ele não teve, sabe assim, uma noção aproximada do que era a presença. O texto vai dizer que Ezequiel sentiu a presença. Sentir tem a conotação de proximidade, de intimidade, de experiência. Sentir é o mesmo que percepção sensorial ou sinestésica. Ezequiel, ele conseguiu perceber a presença de Deus pelos seus sentidos. Deus tocou em Ezequiel, ou Ezequiel tocou em Deus, mas os sentidos dele foi acionado e ele pôde perceber. Por isso ele disse: eu não tenho uma ideia vaga, eu não tenho apenas uma possibilidade, mas eu senti a presença poderosa do Senhor. Quem sente a presença poderosa do Senhor
ele tem a convicção de que não importa o lugar em que se esteja, desde que ele esteja com essa presença poderosa. Aleluia! Oh! Se o Senhor está conosco, o nosso deserto se redundará em abundância. Se o Senhor está conosco, os vales de morte se redundará em vida. Quem está com o Senhor não se desespera. Você não vai ver nessa narrativa Ezequiel desesperado, descontrolado, descabelado. Ele estava no meio de um cenário deplorável. Ele estava no meio de um cenário funesto. Mas a Bíblia diz que ele sentiu. Eu senti a poderosa presença do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que talvez você não tenha ideia do que é sentir a presença do Senhor. Porque muitas vezes nós somos tendenciosos a atribuir a Satanás algumas situações da nossa vida. Às vezes dizemos: Satanás tocou na minha saúde, Satanás tocou no meu casamento, Satanás tocou nos meus negócios, Satanás tocou no meu ministério. Eu quero que você guarde essa verdade no seu coração. Pare de vangloriá-lo. Pare de dar a ele uma honra que ele não merece. Comece a pensar sobre a seguinte perspectiva, a perspectiva de Ezequiel. Talvez você esteja vivendo a realidade de um cancro. Talvez você esteja vivendo dentro de uma situação de quimioterapia, radioterapia. Mas o Senhor está com você. Quem sabe você está vivendo um divórcio que você não sonhou, que você não projetou. Deus está com você. Se você estiver enfrentando uma situação de drogas dentro da sua casa, Deus está com você. Se você está enfrentando o alcoolismo, Deus está com você. Se você está enfrentando o luto, mãe que perdeu um filho, que sepultou um filho, Deus está com você. Filho que sepultou um pai querido, Deus está com você. Esposa que sepultou o marido, Deus está com você. Quem está com o Senhor e tem certeza da sua presença, não importa o lugar que está, ele sabe que a garantia de sucesso e de êxito é certa. Desertos com Deus se regurgitam em alegria. Lugares áridos e secos com Deus não determina a tua colheita, querido. Porque até nos anos da sequidão você vai dar fruto. Até nos anos da sequidão você vai frutificar. Porque o segredo é sentir e ter a presença de Deus. Uma outra verdade, Ezequiel vai dizer que além de sentir a presença, ele foi levado. E levou-me através do seu espírito. Essa é uma característica peculiar do profeta Ezequiel. Nós vamos ver no decorrer de todo o seu livro que Ezequiel sempre foi dependente de Deus. Sempre foi subserviente. Ezequiel nunca tomou a direção precipitadamente, mas antes precisou e preferiu depender de Deus. Ele vai dizer em outros textos: e levou-me, e conduziu-me, e trouxe-me de volta. Aqui aprendemos uma grande lição. Quem é guiado pelo Senhor sabe exatamente em que lugar ele está pisando. Quem é ligado ou quem é guiado pelo Senhor não se limita ao espaço em que ele está no momento. Pode estar no meio de um caos completo, mas ele consegue viver na paz que só Deus pode dar. Seja guiado pelo Espírito. Porque se você for guiado pelo Espírito, você vai experimentar daquilo que a palavra de Deus nos promete. Ezequiel estava no meio de um vale com o Senhor. Diga assim: com o Senhor. E o vale, ele estava cheio de ossos. Aqui é evidente o cenário de caos e de destruição em que o Senhor inseriu o profeta Ezequiel. Isso é lindo. Deus o levou a este ambiente. E o texto vai dizer que nesse cenário havia cadáveres.
espalhado por todo o vale. E o estado daqueles cadáveres era um estado de avançado, ou era um estado avançado de decomposição. Eles estavam esqueletizados. A esqueletização é um processo pós-morte. E é o último. Mas quando eu li esse texto, e é por isso que eu falei, eu quero falar de morte para falar de vida, porque a gente associa melhor. Quando eu li esse texto, Deus me fez entender e passear um pouquinho sobre esses estágios de morte. Porque esse texto de Ezequiel 37, ele representa o estado espiritual de Israel, mas ele também é um arquétipo do estado espiritual de todo homem sem Deus. Toda a raça humana sem Deus vive na condição desse vale, mortos. A Bíblia vai dizer que nós estamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Nós recebemos como consequência do pecado os seus efeitos noéticos. E um dos grandes efeitos noéticos do pecado foi a morte. O salário do pecado é a morte. E o homem sem Deus, ele está fadado à morte certa. E quais foram os efeitos? A gente vai ver que a morte, ela começou em um processo. Adão usufruía da vida abundante. Adão no Éden usufruía da vida plena de Deus. Quando Adão peca, de imediato o processo da morte começa a acontecer na vida de Adão. O primeiro efeito da morte foi a morte de Adão em relação à sua conexão com a criação. O homem começou a irromper-se com a criação. E eu quero falar um pouquinho sobre esse primeiro estágio de morte. Quando a gente vai para a biologia, antes de chegar à fase da esqueletização, o corpo pós-morte, ele começa a entrar em um estado de decomposição. E o primeiro estado do corpo morto se chama autólise. A autólise se dá entre 9 a 12 horas depois do corpo morto. E o que a autólise provoca? Ela provoca o esfriamento do corpo e ela provoca o pálor da pele. A pele fica pálida. Por quê? Porque quando a vida para de fluir, quando o sangue para de circular no corpo humano, ele começa a entrar no processo de esfriamento. Quando eu olhei para essa condição humana, eu atrelei isso à realidade da vida humana no segredo, no que diz ou no sentido espiritual. Quando nós começamos a nos afastar de Deus, que é a fonte de vida, o Espírito Santo é aquele que nos energiza, é aquele que é como um calor que aquece o nosso corpo. É ele que faz a vida de Deus circular dentro de nós. À medida que a gente se afasta do Espírito Santo, logo nós entramos num processo de esfriamento. Você já percebeu que as pessoas a cada dia têm se esfriado mais? A Bíblia vai dizer que por causa da iniquidade, o amor de quase todos seriam esfriados. Nós vivemos num cenário em que não se há mais empatia, não se há mais compaixão. O apóstolo Paulo vai dizer que os homens tornaram-se amantes de si mesmos, tornaram-se mesquinhos, egoístas. Nós fomos surpreendidos recentemente com uma notícia trágica de uma pessoa que entra em uma creche e ceifa a vida de 4 pequenas crianças e fere outras tantas. O que é isso senão o esfriamento? Quando vemos pais matando os filhos, irmãos, o que é isso senão o esfriamento? Quando vemos filhos matando os pais, o que é isso senão o esfriamento?
E os efeitos começam no Éden. A primeira coisa que Adão foi se esfriando foi da criação. Quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz, ele agride a criação. A criação até então era o alvo do cuidado de Adão. Era o alvo da proteção de Adão. Agora Adão peca e o que ele faz? Ele arranca da figueira. Ele fere a figueira, ele agride a figueira. E ele se desconecta da criação. Por quê? O amor dele se esfriou. Ele pega aquelas folhas, ele cose, eles vão costurar roupas para si. Quando Deus chega no Éden, Deus pergunta: Adão, onde você está? E Adão se esconde e diz: eu me escondi porque tive medo. Adão, ele começa agora a se desconectar, a se esfriar em relação ao Criador. Ele começa a morrer. Aí mais uma vez, ele vai dizer: eu tive medo. Adão começa a desconectar-se de si mesmo. Ele começa a esfriar-se em relação a si mesmo, porque ele não foi autêntico e verdadeiro com os seus sentimentos. E quando Deus pergunta: por que vocês fizeram isso? Eles acabam se esfriando em relação um ao outro, por causa da culpabilidade. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. Um estágio de morte se estabelece. Um estágio de autólise começa a acontecer. Adão desconectado da criação, do Criador, de si mesmo e do outro. E Satanás, ele tem nos levado a esse nível de morte. Nós estamos vivendo nessa situação, muitas vezes até dentro da igreja. Porque quando se fala de perder o valor da pele, ou de perder a cor da pele, fala de pessoas que estão amarguradas, entristecidas, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão desesperançosas, sem expectativas. E Satanás, ele veio para provocar em nós exatamente isso, a morte. Ele veio para nos matar. Mas a palavra de Deus para mim e para você hoje é: não importa quanto tempo você está morto, se algumas horas, se alguns dias, se anos. Aí vale para você a palavra profética que lemos em João, no capítulo 11, no verso 25. Jesus, ele afirma dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ei, querido, talvez você tenha entrado aqui nesse estágio de esfriamento. Você já não sente a presença de Deus, você já não sente mais ânimo de caminhar, você já não sente prazer de falar de Jesus para as pessoas, você já está cansado da sua vida, abrindo mão dos seus projetos, você está preso dentro do seu isolamento. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. O segundo estágio da morte começa a acontecer depois de 12 horas a 24 horas, que é a putrefação. A putrefação, ela é um processo em que as bactérias do intestino começam a digerir as proteínas. E isso me chamou a atenção porque é um processo silencioso. Muitas vezes o defunto ainda nem foi sepultado e esse processo já começou a acontecer. Por quê? É um processo que ninguém vê. Ele começa no interior. As bactérias do intestino começam a devorar as proteínas. Sabe o que é isso? Aquilo que ninguém vê, que você colocou para dentro. Aquilo que ninguém sabe que você está nutrindo dentro de você. Mas são vermes que estão te corroendo e te levando à putrefação. As bactérias que começam a devorar de dentro para fora é um estágio de morte que a Bíblia vai nos alertar. Em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, eu amo esse versículo. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, guarde o seu interior.
Jesus, em Mateus, no capítulo 15, vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai. Em Mateus, no capítulo 12, ele diz que o coração fala, ou melhor, a boca fala daquilo que o coração está. O que você tem nutrido no seu interior? Vida ou morte? Será que o que está dentro de você tem te corroído, tem te apodrecido ao ponto de... Porque qual é o resultado da putrefação? As bactérias começam a devorar as proteínas. Mas por conta desse processo, os gases começam a ser liberados. Você já parou para conversar com uma pessoa que está num estado de putrefação por dentro? Porque isso é possível. Pessoas que estão nesse estado são pessoas que só falam mal da obra, falam mal do pastor, falam mal de A, falam mal de B. Pessoas amarguradas, pessoas, soberbas, arrogantes. Quem tem o interior cheio de vermes, cheio de bicho, vai deixar transparecer nas palavras, querido. Com quem que você anda conversando? Verifica. Se é uma pessoa que gosta de fofoca, de mentira, de mexerico, tá podre, tá cheio de verme. Porque pessoas que têm a vida de Cristo, ela profetiza bênção, ela ora pelo enfermo, ela libera palavras de encorajamento, ela estende a mão para aquele que está caído, ela renova as forças daquele que está desanimado. Ela é uma pessoa que libera a palavra de vida por onde ela passar. Mas assim como o estágio de morte, ele começa de dentro para fora. Eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo também começa a atuar de dentro para fora. Ele começa a trabalhar o processo da regeneração de dentro para fora. Ele arranca de nós toda a podridão. Ele arranca de nós todas as bactérias de morte e nos regenera, nos dando uma nova natureza. Aleluia! O terceiro processo do estágio pós-morte é a colonização. Devido ao mau cheiro que é liberado pelos gases, presta atenção nisso. Traz isso para o mundo espiritual, querido. Devido às más conversas que temos, devido àquelas conversinhas maliciosas que fazemos em oculto, são os gases que liberamos de dentro de um interior apodrecido. E o que é a colonização? A colonização é que quando esses gases eles começam a ser liberados, eles atraem os insetos. Eles atraem sobretudo as moscas. As moscas, elas são atraídas pelo cheiro de morte. Quando a gente vai para as escrituras, a Bíblia diz que Satanás, ele é conhecido como Belzebul. O que significa Belzebul? O Senhor das moscas. Tem muitas pessoas que estão dominados pelos demônios. Na sua mente, no seu coração, nos seus relacionamentos, no seu ministério. Por quê? Porque estão cheios das moscas de morte. Aquilo que acontecia aqui dentro em segredo não se pôde manter. A podridão saiu, e quando a podridão sai, ela atrai todas as trevas, ela atrai todas as maldições. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que quando Jesus ele chega, agora nós vamos para João 3, João 11, diante do sepulcro aonde Lázaro estava. Lázaro, pensa comigo, Lázaro já estava vivendo esses estágios, essas fases. Lázaro tinha 4 dias de morto. Eu estava lendo, só que eu perdi a leitura e eu não consegui achar de novo, que o nosso cérebro, em algumas horas, ele começa a se dissolver. Lázaro estava 4 dias morto, preste atenção. Lázaro já havia passado pela autólise, Lázaro já havia passado pela putrefação, Lázaro já havia passado pela colonização, Lázaro já estava nos estágios finais, porque 4 dias é muito tempo.
Não havia mais conexão neural. Não havia mais sistemas nenhum operante na vida de Lázaro. Lázaro já não tinha mais o sistema circulatório. Foi um dos primeiros que se cessou. Lázaro não tinha mais o processo ou o sistema respiratório. Ele não tinha mais o sistema digestório. As bactérias já haviam corroído Lázaro por dentro. Lázaro já não tinha mais nenhum dos sistemas em funcionamento ou em condições de funcionamento. Mas a Bíblia diz que Jesus chega diante daquele túmulo e Jesus dá uma ordem para Lázaro. Antes dele dar a ordem, ele diz para Maria: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim. Eu gosto da visão ou da versão Almeida que diz: ainda que esteja morto, viverá. Agora eu quero que você pense no tamanho do milagre. Jesus chega diante daquele sepulcro, diante daquele túmulo, e ele dá uma voz de comando: Lázaro, vem para fora. Quando eu penso nisso, e quando eu analiso isso paralelamente ao que aconteceu no Vale de Ossos Secos, eu percebo aqui um milagre extraordinário. Quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, a primeira parte do corpo de Lázaro a exercer uma função de ressurreição foi o pavilhão auditivo. Ele ouviu a voz. Agora perceba, para que você ouça, o seu sistema neural precisa estar ativado. Para que o seu sistema neural possa estar ativado, você precisa que o seu sistema circulatório esteja ativado. Para que o sistema circulatório esteja ativado, você precisa que o seu sistema respiratório, que oxigena o cérebro, esteja em dia. Você vai precisar do sistema digestório, ou seja, no momento em que Jesus dá uma palavra para Lázaro, a primeira parte do corpo de Lázaro a exercer a função de ressurreição foi o estribo. E a partir dali todas as conexões foram de novo restauradas. Você sabe o que é o estribo? O estribo é a menor osso do corpo humano. Em um processo de decomposição óssea, é o primeiro a se dissolver, porque ele é muito pequenininho. Mas quando Jesus chega de frente ao túmulo de Lázaro, o primeiro membro, a primeira parte do corpo de Lázaro a ouvir a voz foi o estribo. Aí você vai para Ezequiel. Ezequiel está no meio do vale, e Deus diz: Ezequiel, profetize a esse vale: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Querido, não foi o fêmur, foi o estribo. Deus começa a realizar grandes feitos a partir do nada. Deus está realizando processos de vida nesse ambiente. Talvez você não esteja vendo, mas Deus está atuando, trazendo a vida para você que entrou aqui na condição de morto. Deus está trazendo a vida para você, querido, que está ouvindo essa palavra. Aleluia. Então não existe um tempo determinado. Olha o que ele vai dizer em Ezequiel. Coloca para mim, Alana. Ezequiel 37, verso 12 e verso 13. Ele diz assim: eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra. Aí verso 13: eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou mandá-los ou enviá-los ou tirá-los para fora, e ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Existe uma palavra liberada de Deus para você. Saia do seu mortuário, saia do teu túmulo, saia
meio desse sepulcro, o Senhor hoje tem vida para você. Aleluia. Glória a Deus. Quarto estágio. O quarto estágio é a fermentação butírica. O que é a fermentação butírica? É o processo em que as larvas já corroeram até a pele. É aquele estágio de morte que quem olha para você diz assim: não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas eu quero que você agora se reporte ao que viemos comemorar aqui hoje. Jesus na cruz do Calvário, antes dele dar o brado, tetelestai, está consumado, acabou, foi pago, foi concluído. Antes dele dar esse brado, expirar e morrer por nossos pecados, olha o que Jesus fez por nós. Todos nós estamos ou estávamos na condição de fermentação butírica. Estávamos deploráveis. Estávamos num estado deplorável. Estávamos num estado de completa destruição. Degenerados, degradados, destruídos por causa do pecado. Eu quero que você feche os teus olhos e faça assim, sabe, uma análise ou uma imaginação do que é um corpo completamente apodrecido. Um cadáver como um zumbi, completamente bichado, degradado, destruído. Toda a raça humana estava nessa condição, assim como eu, assim como você. Todos nós estávamos completamente apodrecidos, corrompidos. Não havia bondade em nós. Não havia qualquer qualidade que nos fizéssemos lembrar de quem éramos. Nós perdemos toda a aparência, toda a semelhança, toda a imagem do Criador. Fomos completamente dissolvidos, destruídos pelo pecado. Mas Jesus olha para nós, desculpa o perdão da palavra, bichados, podres. Ele olha para nós e Ele nos ama. Não havia nada em nós para merecermos o seu amor, mas Ele olhou para nós e nos amou com amor eterno. Ele olhou para nossa condição apodrecida e Ele resolveu fazer uma troca. Ele veio a esse mundo com toda a pureza, com toda a brancura, com toda a inteireza. E Ele pega a sua beleza, a sua completude, a sua totalidade, e Ele faz uma troca. Ele pega a minha podridão, os meus bichos, as minhas larvas, a larva da soberba, a larva da vaidade, a larva da mentira, do engano, a larva dos vícios, a larva da prostituição, a larva do adultério. Ele pega todas essas larvas, todas essas podridões e coloca dentro dele. E Ele pega toda a sua brancura, limpeza, pureza e inteireza e coloca dentro de nós. Hoje nós somos justiça. Não porque merecemos, mas porque somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele trocou de lugar. Ele pegou o que era a minha maldição, a minha podridão, a minha degeneração. Ele colocou dentro de si, me deu da sua justiça. E eu quero que você declare nessa noite, bate-se no peito: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aplauda Ele. Aleluia. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13,
Paulo diz que ele morreu a nossa morte. Ele se fez maldição por nós. Quarto e último processo é a esqueletização. A esqueletização é quando a dispersão das larvas ocorre. E a fase mais demorada do processo de decomposição. Pode demorar anos, séculos e até milênios, dependendo da condição do lugar onde um corpo esteja. Mas quando a gente olha para essa fase da esqueletização, Jesus vai dizer que fase é essa na vida do homem. Verso de número 11, coloca para mim, Alana. Ainda do capítulo 37, ele diz assim: o Senhor me disse: homem mortal, o povo é como estes ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. A esqueletização é aquela fase que quando você já fez de tudo e nada deu certo. É aquela fase que nós chamamos fundo do poço. É aquela fase que você já não tem mais esperança. Você já não tem mais expectativa. Você já não sonha mais com o seu futuro. Você já não tem mais projetos. Você já perdeu todos os sistemas em que você estava envolvido. Lembra dos sistemas digestório, circulatório? Pois é. Mas nós temos outros sistemas que a norte vem. Os sistemas dos relacionamentos. Os sistemas familiares. O seu emprego. Talvez você esteja num estágio de morte que tudo à sua volta se secou. A Bíblia vai dizer que aqueles ossos estavam em extrema secura. Não havia expectativa. Não havia esperança. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz em Jeremias. Coloca para mim. Jeremias capítulo 11. Versículo 29, verso 11. Jeremias 29, 11 diz assim: só eu conheço os planos que tenho para você. Planos de prosperidade, não de desgraça. E um futuro cheio de esperança. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para te devolver a vida. E a vida em abundância. Jeremias 31, 17. O bordão da Igreja Batista Reviver em Cristo. Deus diz: há esperança para o seu futuro. O diabo disse: acabou, você vai morrer, você perdeu, a sepultura é o teu fim. Deus está dizendo: eu mudo sentenças e a palavra final é a esperança para o seu futuro. Oh, aleluia, aleluia. Deus está removendo cárceres da depressão hoje aqui. Satanás está colocando na mente de algumas pessoas: tira a sua vida, não tem mais jeito, é ossos secos. Mas Jesus está dizendo: eu devolverei a vida, colocarei tendões, colocarei músculos, estenderei a pele e encherei do meu espírito, para que saibam que eu, o Senhor, fiz isso. Existe uma palavra de vida para você, querido. E eu quero concluir essa palavra com o verso de número 10. Diz assim: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido, e a respiração entrou nos corpos. Diga aleluia. E reviveram de novo. Aleluia. E ficaram de pé. Havia muita gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor está dizendo que nos quatro cantos da terra
Ele está levantando aqueles que estão esqueletizados, aqueles que a sociedade diz que não tem mais jeito, aqueles que estão perdidos aqui do lado, aqueles que estão perdidos aqui agora, aqueles que estão perdidos agora nos prostíbulos. Deus está dizendo: eu estou levantando esqueletizados que agora estão se prostituindo como homossexuais. Deus está dizendo: eu estou levantando os esqueletizados que foram vencidos pelas drogas, porque nos 4 cantos da terra, ouça essa palavra, Deus está dizendo: eu levantarei muita gente e serão como um grande exército. O médico te deu uma palavra de morte. Ei, a palavra de Deus para você é: eu devolverei a vida, porque sou eu o Senhor da vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá.